Olá, seja bem-vindo à maior biblioteca de livros de grafologia da América Latina e uma das maiores do mundo. Hoje nós falaremos sobre a escrita dos nazistas que foram julgados em Nuremberg. Meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em neurociências do comportamento humano e grafólogo por natureza. Antes de iniciar esse nosso trabalho, eu tenho que dizer uma coisa a vocês. O grafólogo ele pode muitas vezes cair na esparrela de analisar pessoas conhecidas e encontrar traços que nós todos conhecemos e colocar na escrita. É um perigo muito grande. Eu demorei algum tempo para decidir se colocaria este vídeo ou não nas redes, porque é um assunto muito controverso. Então leve isso como curiosidade, tenha em mente que a grafologia é uma ciência e precisa ser respeitada. Vamos então à escrita, sem mais delongas, a escrita dos nazistas que estavam em Nuremberg. É extremamente interessante trabalhar com esse assunto, porque há anos eu trabalho com esse assunto e esse veio calhar com o filme que vocês está ainda nos cinemas brasileiros, o filme Nuremberg. Um baita de um filme, mostra como é que foi o julgamento de Nuremberg. Eu vou mostrar para vocês as figuras que aparecem, figuras das escritas que aparecem, dessas personagens que aparecem no filme. Vamos lá então. Tudo isso é baseado nesse livro, Líderes e Personalidades do Terceiro Reich, de Charles Hamilton. Charles Hamilton, ou Hamilton, é um especialista em grafotecnia, em documentoscopias, e ele escreveu este livro que vocês estão vendo aqui agora. Deixa eu mostrar o livro para vocês aqui na minha mão. Este livro é um livro sensacional, é um livro de, vamos dizer assim, espetacular, feito em papel couché, dourado, com dezenas e centenas de exemplos de escrita, de todos, praticamente todas as figuras importantes do terceiro Reich, generais, militares, políticos, e eu vou mostrar para vocês a escrita das pessoas que aparecem no filme Nuremberg, que é a nossa curiosidade inicial. Primeiramente, vamos trabalhar então aqui com o Douglas Kelly, representado pelo Rami Malek. Historicamente, o Douglas era um major americano, psiquiatra, que estava na Europa cuidando de soldados com traumas de guerras. E ele foi convidado para trabalhar, analisar os nazistas que estavam presos em Nuremberg. O objetivo dele era determinar se os nazistas se suicidariam ou não, porque muitos daquelas tristes figuras, quando perderam a guerra, se mataram, como o Gosbo se matou a família, matou as filhas, a esposa se matou, um horror, né? Então ele queria, o que as autoridades, os aliados queriam era observar se os nazistas poderiam ou não ser julgados e se haveria tendência a suicídio. É uma história muito triste, porque ele se envolve, quem viu o filme, ele acaba se envolvendo por demais com os personagens. Depois da guerra ele escreveu um livro, se tornou alcoolista, ou alcoólatra, né? E acabou em 1958 se suicidou. Nós temos aqui o passe do tribunal dele, né? O passe no tribunal, vamos lá, vamos passar de novo aqui, que virou aqui, o passe no tribunal e a assinatura dele. Diz muito pouco a assinatura dele, mas observem que o D do Douglas
parece um O, então é meio distorcido e é grande. Existe um orgulho, uma percepção. E o Kelly um pouco diminuído e um ponto final. Quando a pessoa coloca um ponto final na assinatura, ele quer dizer que ele considera as palavras dele definitiva. Então nós não temos muito que analisar desse personagem, porque eu encontrei aí na internet apenas esta assinatura. Agora nós vamos a uma figura mais interessante, o Dr. Robert Jackson. Ele era da Suprema Corte dos Estados Unidos, um advogado renomado, foi convidado para presidir, atuar como chefe da acusação dos nazistas, e aí surge um problema muito sério, porque não existia nada para acusar os nazistas, não existia legislação nenhuma, e ele era um legalista. Então ele sai dos Estados Unidos, ele não queria a princípio, o filme mostra muito bem isso, ser o promotor do caso, e vai fazer toda uma legislação, criar uma legislação para acusar os nazistas. E vai o embate maior dele, e acontece no filme, é com o general, o marechal alemão, o Goering. E aqui nós temos a primeira assinatura dele, é uma assinatura hiperligada. Esse R grande aí é um símbolo fálico de criatividade, de energia, de vontade. Entre o R, observem aqui, entre o R e o B, ele faz uma ligação, uma guirlanda. Pessoas que fazem ligações na zona superior são por demais inteligentes. Tem aqui o E grego. Esse E grego são pessoas extremamente cultas. E não poderia deixar de ser diferente. Aqui nós temos outro sinal aqui, ó, quando ele faz o H, ele faz os que os espanhóis chamam golpe de látigo, chicote. É indicativo de liderança. E ao mesmo tempo que ele faz um gesto envolvente aqui, o laço é um gesto envolvente aqui, mas vejam só que ele aparece uma faca. Então são atitudes decididas. E se você observar um pouco com maior atenção aqui, na hora que ele faz o traço final desse laço na zona superior, ele desce em direção a ele. Indica alto nível de personalismo. Outro detalhe que aparece aqui são esses ganchos, arpões, indicam tenacidade, resistência. Muito interessante a assinatura dele. Essas são outras assinaturas que vão no mesmo sentido. E aqui ele faz um gesto extremo, uma escrita combinada. Ele faz do T ele já sai para a primeira perna do H. Vejam só, sai do T e vai para a primeira perna do H. Isso é muito interessante porque é uma ligação da zona superior, e nós chamamos isso, os grafólogos chamam isto de escrita combinada. A escrita combinada é sinal de inteligência, capaz de combinar ideias diferentes. E se você observar, exceto o primeiro nome, que está, a primeira letra do Robert está separada, o Max Pulver, o grafólogo suíço, ele diz o seguinte: quando você separa a primeira letra das demais, é visão justa do que está avaliando. Isso está lá no livro do Pulver, o simbolismo da escrita. E quem faz ligação da zona superior, como eu disse, é por demais inteligente. E aqui, vejam só, o final caído significa que ele estava cansado. Essa oval aqui, nós vemos aqui, ó, nós podemos caracterizar como um ângulo B do Moretti. Vejam só, o ângulo B, tenacidade, resistência e uma certa agressividade, que não poderia deixar de ser, porque tratar com aqueles malucos, né, num momento tão grave da história da humanidade. E aqui, novamente, um autógrafo dele aqui, num livro, uma escrita realmente interessante, legível, e que vale a pena ser analisada. Outro triste personagem é esse Goering.
Uma das minhas dificuldades de transmitir essas informações é que muitas vezes as pessoas fazem uma imagem. Veja só o Hermann Goering, essa personagem balofa interpretada por Russell Crowe aí, vejam só, nos dá um aspecto assim de que seria um bufão, o bobo da corte, etc. Era um sujeito inteligentíssimo, inteligência acima da média. Ele foi herói da Primeira Guerra Mundial, ganhou na Primeira Guerra Mundial, ele ganhou a Cruz de Ferro da primeira e segunda classe, que é uma das maiores condecorações da Alemanha, com mais de 200, criada há mais de 200 anos. E ele tem outra coração que os pilotos recebiam após abater 8 caças, depois foi mais. Então era um herói de guerra, inteligente, mas a inteligência dele foi usada realmente para o mal. Ele foi um dos criadores da Gestapo. No filme, o embate entre ele e o promotor é o ponto culminante do filme. Vamos então aqui observar algumas escritas deles aqui. Aqui nós temos o Russell Crowe interpretando ele, e aqui ele sentado ao lado do soldado, o real, na vida real, digamos assim. Vejam só, a primeira assinatura dele aqui é a assinatura, vejam só, hiperligada também, lógica, inteligência, rapidez, mas existe nessa assinatura, quando você faz na assinatura todas as letras, vejam só, numa inclinação, na mesma inclinação, vejam só que as letras têm a mesma inclinação. A escola italiana de grafologia do Padre Moretti diz que essa escrita é paralela. A escrita paralela é a escrita que você coloca um freio um visor aqui e a pessoa só vê sobre o ângulo, não tem outro tipo de ideia. Eles faziam e acreditavam que estavam torcendo para o Hitler até o final de sua vida. Ele criou a Gestapo, ele pediu para o Hitler, que evidentemente ele era o segundo em comando, para bombardear Londres, fez as maiores, e lá no julgamento, quem viu o filme, ele quis passar que estava cumprindo ordens e por aí vai. Não é bem assim que a escrita dele se demonstra. Então é um sujeito que tinha as ideias dificílimas de serem mudadas. E aqui a assinatura dele, aqui nós vemos aqui a assinatura hiperligada, essa acentuação aqui crítica, extremamente agressiva, ângulo, dente de tubarão aqui, dente de tubarão, agressividade, mentira, insinceridade. Veja essa faca aqui no G, essa faca, índice de agressividade, e o ângulo B aqui, ó, o ângulo B, extrema agressividade. Então não era a figura que ele queria realmente passar. E no filme mostra exatamente, tanto o psicólogo como os outros, ele passa por um ser humano, por mais incrível que pareça, por um ser humano normal. Isso tem algumas teorias sobre isso, mas nós vamos entrar em grandes temas agora. E novamente aqui, vejam só, em 1940, assinatura grande. Vejam aqui novamente, aqui 1940, vamos ver aqui, ó, 1940, a primeira assinatura aqui, ó, cerca de 1940, ligada, retilínea, energia, vontade, termina com arpão. Eu tenho ideias e não vou mudá-las. E o H também já começa com uma faca, agressividade. E 40 aqui pode ser uma rúbrica aqui já caindo. Mas em 43, quando ele sabia que a guerra já tinha acabado, veja que a escrita já perde os ângulos, perde vitalidade, está descendente. A descendência na grafologia indica falta de vontade, desânimo e por aí vai.
E aqui é a impressionante escrita dele, já preso em 47, 48, já preso e sendo julgado. Vejam que as variações de pressões são as mais diversas possíveis, entendeu? O texto é confuso, ele mistura letras cursivas com letras tipográficas e por aí vai, né? Na realidade, essas letras tipográficas, acredito eu que sejam de colocação de alguém que colocou aí seguro. As letras dele só são as de cima aqui, mas as variações de pressões são imensas. Variação de pressão, variação do sentimento de si, variação de energia, tensão mal colocada. Estava preso e à beira de ser condenado à morte, não podia ser diferente também. Outra escrita dele aqui, vocês viram uma escrita mais recente, que a vitalidade da escrita, a pressão é constante, mesmo assim já existe quedas e descendências. Então essas descendências, essa queda aqui praticamente é o que os espanhóis chamam de cola de zorro, rabo de raposa, é praticamente um sinal de depressão. Eu acredito que essas pessoas eram extremamente depressivas. Continuando então, essa é uma triste figura, Júlio Strasser. Júlio Strasser era um jornalista, entre 2.000 parênteses, né? Um jornalista que escrevia o jornal contra os judeus. Ele tinha um jornal que atacava os judeus de todas as maneiras possíveis e imaginárias, das maneiras mais degradantes possíveis. Degradante era ele que, quando foram ver os arquivos dele, havia todos os tipos de pornografia, né? E ele defendendo a família, etc, etc, etc. No filme mostra muito bem que ele é o covarde. Na hora de morrer, ele sai chorando, gritando e é levado a forca, ao cadafalso, né? E mesmo assim lá ele homenageia o capo dos capos dele, que era o Hitler, né? E o filme mostra muito bem que o Carrasco, intencionalmente ou não, deixa a corda solta, então não quebra o pescoço dele, ele ainda vive alguns momentos de agonia. É uma figura triste, como nós vamos ver a escrita dele aqui, vejam só. Escrita praticamente ilegível, né? Ilegível. Essas fragmentações aqui também são suspeitas aqui. As fragmentações variações de pressão. Essas variações de pressão indicam personalidade altamente explosiva. Nós temos aqui, nessa outra figura aqui, vários dentes de tubarão. O dente de tubarão é esse M aqui, esse N aqui, essa escrita extremamente agressiva. Arpão aqui, eu diria que seria uma escrita extremamente agressiva, com variações de pressão de todos os tipos. E esse triângulo aqui na zona inferior da assinatura, o Erich Singer, que é um grafólogo europeu, dizia que é despotismo doméstico. Quem manda no meu entorno sou eu. Tudo isso ao lado de um laço inicial. Quando a pessoa começa a escrever, ela entra em cena. Durante a assinatura ela se desenvolve, e aqui é o sair de cena. Vejam que a hora que ele entra em cena, ele faz um laço, ele quer se mostrar que a atitude é amena. Mas não é. Vejam só aqui, ó, nessa primeira fase, 2 ângulos B, agressividade extrema. E aqui a assinatura de uma carta dele aqui, depois aqui em 45, já no final da guerra, né? Se os grafólogos freudianos diriam que essa escrita pastosa, suja, bem, indica um caráter anal.
freudiano, né? Não cabe a nós explicar aqui. Finais aqui caídos com... Os finais caídos aqui no final, quase essa descendência no final, cola de zorros aqui, mostra uma personalidade depressiva, agressiva. Um sujeito que a humanidade jamais pode esquecer, simplesmente para que não aconteça de novo. E finalmente aqui do lado dele, outro personagem aqui à esquerda aqui, vocês podem observar o Goering, e esse daqui é o Rudolf Hess. Rudolf Hess era um lugar-tenente do Hitler, queriam substituir futuramente o Hitler, inteligentíssimo também, mas em 1940 ele pega o avião, pilota e se manda para a Inglaterra, dizendo que querendo fazer as pazes lá com os ingleses. Foi preso, encarcerado e no final da guerra foi julgado. Ele se passou por louco, ele não falava nada, não falava nada, perguntavam por ele. O outro psiquiatra que foi analisar disse que ele realmente estava mal, que nada, ele estava fingindo. E era um verdadeiro artista. Ele só acaba o fingimento porque não haviam provas materiais assim. Só que a resistência, a resistência dos aliados, os civis que participavam da resistência, né, eles encontraram 2 minas de sal onde havia os tesouros guardados pelos alemães. E o Hitler criou uma missão, uma operação chamada de Nero, para tocar fogo e acabar com tudo isso. Mas ali havia quadros, ouro, joias, dentes de ouro retirado dos campos de concentração, e, por incrível que pareça, com um extremo sadismo, eles filmaram tudo isso. Esses filmes aparecem no filme no Nuremberg, no filme atual. E quando esses filmes são mostrados, o Rudolf Hess reconhece que aquilo realmente aconteceu, e havia ali ordens diretas, papéis diretas do Goering para eliminar os judeus desde 1933, judeus, minorias, ciganos e por aí vai. E presos políticos, etc. Ele foi condenado à prisão perpétua e passou o resto da vida, morreu na cadeia, na cadeia, e não foi libertado. Vamos ver algumas escritas dele aqui, ó. Vejam só, Rudolf Hess, esse traço inicial grande indica orgulho, vaidade, egocentrismo, e a queda, como eu disse, a maioria para mim eram personalidades altamente depressivas, né? Está caído a assinatura no final. Vejam que o 1938, se vocês observarem, no auge da campanha do nazismo, né, a assinatura é ascendente: vontade, energia e orgulho. E em 45 a assinatura já se dissolve, já não tem tanta essa empáfia que ele tinha, né? Já está mais descendente, já está mais ilegível, tremores e torções. Novamente aqui, uma assinatura de 1940. Veja que é retilínea, mas a personalidade depressiva aparece aqui. As variações de pressão indicam agressividade. E esse E grego aqui é um sinal de inteligência e cultura. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo realmente pesado. Veja o filme, que o filme vai mostrar coisas interessantíssimas sobre o nazismo. No final do filme existe
um embate lá, o filme tem que ser romanceado um pouco, mas o filme é de você sair do cinema quieto, sem falar nada, um soco no estômago. Para quem conhece e ao longo dos anos estuda a história, o filme realmente mostra o que foi a tragédia humana, a tragédia humanitária que a humanidade passou ao enfrentar o nazismo. Sendo que, muito orgulho, os brasileiros saíram daqui, os pracinhas brasileiros saíram daqui em 1943, 44 e foram para a Europa combater o nazismo. Foram para a Europa combater esse tipo de tragédia que não pode mais existir, mas de vez em quando aparece. Então os pracinhas brasileiros, o Brasil, os pracinhas estavam do lado certo. Tem sangue brasileiro na Itália pela liberdade do mundo. Se você, mais uma vez repito, se puder, veja o filme. Eu agradeço a você. Os comentários indesejáveis normalmente eu deleto. Isso aqui é um site que visa mostrar curiosidades, a importância da grafologia no Brasil e no mundo. Mais de 1.500 livros em nossa biblioteca. Muito obrigado, aceito sugestões e até a próxima.